Ela só queria visitar o primeiro hotel que comprou com o suor do próprio trabalho. Vestida de forma simples, foi tratada como uma intrusa. O que ninguém ali imaginava é que aquela mulher humilde era, na verdade, a dona de tudo aquilo. E quando a verdade veio à tona, eles se arrependeram amargamente. A recepção do Hotel Antunes, no coração dos Jardins, zona nobre de São Paulo, estava lotada naquela tarde de sexta-feira. Homens de terno circulavam entre mulheres com malas de grife, enquanto os funcionários corriam de um lado para o outro, tentando manter tudo sob controle, antes do fim de semana. Tatiane Souza chegou sozinha. Estava de jeans simples, uma camiseta sem marca e um coque rápido no cabelo. O olhar era calmo, observador, não precisava de pompa. Aquele lugar era parte da sua história. Foi ali que ela, anos atrás, com lágrimas nos olhos, assinou o contrato de compra do seu primeiro hotel. Mas agora, queria apenas reviver a emoção daquele momento, sentir o cheiro do lugar que um dia representou sua maior conquista. Ao entrar no saguão, sorriu discretamente ao ver que algumas mudanças haviam sido feitas. Os quadros novos, a iluminação mais moderna, mas o espírito do lugar ainda estava lá. Nostálgica, ela caminhou até o balcão. "Boa tarde", disse com serenidade. "Eu queria dar uma olhada nas suítes novas. Soube que fizeram uma reforma." A recepcionista, uma jovem loira, com cara de poucos amigos, sequer levantou a cabeça. "A senhora tem reserva?" "Não, mas..." "Então não pode entrar", cortou ela ríspida. "O hotel não está aberto para visitação." Tatiane tentou manter a calma. "Olha, eu sou..." "Moça", interrompeu de novo, agora olhando diretamente nos olhos dela, com expressão carregada de julgamento. "Se não tem reserva, nem adianta insistir. A senhora pode esperar ali fora." Alguns hóspedes começaram a olhar. Uma mulher, observando a cena do canto do lobby, sussurrou para o marido: "Isso é o que dá a deixar qualquer um entrar." Tatiane respirou fundo. Não era a primeira vez que passava por algo assim. Mas o que veio em seguida foi ainda mais cruel. A recepcionista pegou o telefone e falou com voz alta o suficiente para todos ouvirem. "Marcelo, pode vir aqui? Tem uma mulher insistindo em entrar, sem reserva. Tá perturbando." Poucos minutos depois, Marcelo Antunes surgiu. Alto, cabelo alinhado para trás, terno cinza impecável e aquele sorriso falso de quem acha que manda no mundo. Ele olhou para Tatiane como se estivesse diante de um problema, não de uma cliente. "O que está acontecendo aqui?" perguntou cruzando os braços. "Eu estava apenas tentando..." "Senhora, por favor, não vamos fazer escândalo", disse ele, sem sequer escutar. "Este é um ambiente privado. Sem reserva, não é permitida a entrada. Vou pedir que se retire." "O senhor sabe com quem está falando?" "Com alguém que claramente não pertence a este lugar", respondeu ele, agora com um sorriso irônico nos lábios. "Segurança." 2 seguranças se aproximaram rapidamente, como se Tatiane representasse algum tipo de ameaça. Ela olhou ao redor, olhares de desprezo, cochichos, julgamentos. Alguns até riam, como se estivessem assistindo a uma cena divertida. Tatiane sentiu um nó na garganta, não de vergonha, mas de indignação. Ela poderia gritar, exigir respeito naquele momento, mas não. Ela apenas pegou o celular e disse calmamente: "Ligue para o presidente do Grupo Souza em Lima. Diga que a fundadora está sendo expulsa do próprio hotel." Marcelo riu. "Claro, e eu sou o dono do Copacabana Palace." Ela encarou ele nos olhos, sem piscar. "Você vai descobrir muito em breve quem eu sou. E quando isso acontecer, vai desejar nunca ter me tratado assim." Marcelo soltou um suspiro, impaciente, enquanto os seguranças aguardavam sua ordem. O saguão inteiro estava em silêncio agora, como se todos estivessem assistindo a um espetáculo de humilhação. Tatiane permanecia de pé, firme, mas por dentro sentia a dor familiar de uma ferida que nunca cicatrizava completamente.
Eu não sei o que essa senhora pensa que está fazendo aqui, disse Marcelo em tom sarcástico, olhando em volta para ganhar a aprovação dos presentes. Mas aqui não é lugar para esse tipo de palhaçada. A palavra esse tipo bateu como um soco no estômago. Tatiane percebeu que, para ele, ela não era uma mulher. Era um tipo, um estereótipo, uma ameaça invisível. Não importava sua história, suas conquistas, seu nome no contrato social da empresa. Aos olhos dele, ela era só mais uma. Uma hóspede sentada no lounge próximo murmurou. Tá na cara que ela não pertence a esse lugar. Olha a roupa. Um garçom que passava sussurrou para outro. E funcionário, o povo acha que pode entrar em qualquer lugar agora. Tatiane fingia não ouvir, mas cada frase era como uma faca entrando devagar. Ela estava acostumada a esse tipo de julgamento, desde a adolescência, quando entrava em lojas, no shopping e era seguida por seguranças, até quando subia nos palcos de eventos corporativos e era confundida com a equipe de limpeza. Na infância, morando com a mãe e os 3 irmãos em um barraco no Itaim Paulista, sonhava com uma vida melhor. E ela conseguiu. Mas ninguém falava sobre o peso de vencer, o peso de carregar a própria história num mundo que só valoriza o que brilha por fora. Marcelo se virou para os seguranças. Podem acompanhar a senhora até a saída. Com educação, por favor. Os homens se aproximaram, um deles dizendo, senhora, por gentileza, vamos sair. Tatiane levantou o queixo, olhou para o segurança nos olhos e disse com firmeza, eu não vou sair daqui até que alguém da diretoria me atenda. A senhora já está dando trabalho demais, disse Marcelo. Se não sair agora, vou chamar a polícia. A palavra polícia pairou no ar como uma ameaça, calculada. Marcelo sabia exatamente o que estava fazendo. Era a arma final contra alguém como ela. Tatiane respirou fundo. Pode chamar. E aproveita para explicar a eles por que você está expulsando a dona do hotel do próprio estabelecimento. Marcelo gargalhou. Uma risada debochada, que ecoou pelo saguão. Olha, essa foi boa. Dona do hotel. Tá bom, dona Tatiane, agora pode ir brincar de empresária em outro lugar. Ela então desbloqueou o celular e fez uma única ligação. Leandro, sou eu. Preciso de você aqui no Hotel Antunes. Agora. Tô sendo expulsa. Pausa. Marcelo parou de rir quando ouviu o nome. Isso mesmo. Chama o jurídico também. Vou deixar que eles conversem direto com o gerente. Ela desligou. Marcelo franziu a testa. Leandro? Que Leandro? Tatiane não respondeu. Apenas cruzou os braços e sentou-se no sofá do saguão, como quem sabe exatamente o que está por vir. O silêncio tomou conta novamente. Agora, ninguém mais. Ria. As pessoas começaram a se perguntar, e se ela estiver dizendo a verdade? Tatiane nasceu e cresceu no Itaim Paulista, extremo leste de São Paulo. Era a terceira de 4 irmãos, criada por uma mãe solo que trabalhava como diarista em várias casas da capital. Desde pequena, aprendeu que o mundo não seria gentil com ela, e que se quisesse vencer, teria que ser 2 vezes melhor, e 3 vezes mais forte. O barraco onde moravam era de madeira com telhado de zinco que fazia um barulho ensurdecedor quando chovia. Às vezes, chovia dentro. Dormia no mesmo colchão que os irmãos, todos apertados, mas cheios de sonhos. A mãe, Dona Cida, fazia milagre com o pouco que ganhava. Nunca deixava faltar comida, mas muitas vezes ela mesma ficava sem jantar para garantir que os filhos comessem. Tatiane era uma aluna dedicada. Gostava de estudar. Enquanto outros da sua idade já pensavam em largar os estudos para trabalhar, ela passava horas na biblioteca da escola pública, mergulhada em livros de matemática e biografias. Um dia, leu a história de Luísa Helena Trajano e ficou fascinada. Um dia, vou ter minha própria empresa, dizia para a mãe, deitada no chão do barraco com um caderno no colo. Você vai, minha filha, só não deixa ninguém dizer que você não pode, respondia Dona Cida, com os olhos brilhando de orgulho. Aos 16 anos, Tatiane conseguiu o primeiro
Emprego formal como recepcionista num pequeno hotel da Zona Sul. Pegava 2 ônibus e um metrô todos os dias, saindo de casa ainda de madrugada. Lá, descobriu seu amor pelo setor hoteleiro. Adorava ver hóspedes satisfeitos, organizar ambientes, pensar em como melhorar a experiência das pessoas. Mas também ali foi vítima de olhares atravessados, piadas racistas e desconfiança dos próprios colegas. Ela só está aqui por cota, diziam alguns. Tem cara de quem vai sumir com alguma coisa, murmuravam outros. Mas Tatiane não se deixava abalar. Trabalhou duro, estudou à noite, fez cursos técnicos e depois conseguiu uma bolsa numa faculdade particular. Formou-se em administração e começou a subir. Virou supervisora, depois gerente. Cada promoção vinha com suor e resistência. Ao longo dos anos, juntou cada centavo, viveu com o mínimo, reinvestiu tudo que ganhava. Quando completou 33 anos, viu uma oportunidade única. Um hotel antigo nos Jardins, prestes a falir, estava à venda. Tatiane fez de tudo. Pegou empréstimos, buscou sócios, apresentou seu plano de negócios com firmeza e paixão. Foi quando nasceu o Grupo Souza em Lima. A compra daquele hotel foi o início de tudo. Ela chorou sozinha no quarto 205, no dia em que recebeu as chaves. Lembrou de Dona Cida, que não chegou a ver a filha se tornar dona de um império. Hoje, o grupo tinha 6 hotéis em São Paulo e 2 em expansão. Mas para ela, nenhum lugar tinha o valor simbólico daquele primeiro hotel. E era justamente ali que estavam a tratando como lixo. O que o mundo via hoje, a CEO elegante, dona de uma rede de hotéis de alto padrão, era apenas a ponta do iceberg. O que ninguém via era o que estava por baixo. O peso da solidão, o cansaço que não passava, os olhares desconfiados nas reuniões de negócios, o silêncio desconfortável ao entrar em salas cheias de homens engravatados que não esperavam ver ela como chefe. Tatiane aprendeu cedo que não bastava ser boa, precisava ser impecável. Enquanto colegas brancos erravam e eram perdoados, ela era testada o tempo todo. Uma apresentação mal feita, um dado impreciso, uma fala mais firme. Tudo virava munição para dizer que ela não era adequada. Já passou por reuniões onde a confundiram com a secretária. Já foi ignorada em apresentações até que alguém percebesse que era ela quem comandava tudo. E mesmo depois de provar sua competência, o reconhecimento sempre vinha com ressalvas. Nossa, nem parece que veio da periferia. Você é muito articulada, né? Surpreendente. Tatiane sorria, mas por dentro sangrava. No início, ela pensava em desistir. Teve dias em que chorou no banheiro de empresas, em que voltou para casa em silêncio, com vontade de sumir. Mas toda vez que pensava em parar, lembrava da mãe, de seus irmãos, das mulheres da quebrada que nunca tiveram chance alguma. E decidia continuar. Ela dormia 4 horas por noite, estudava durante o transporte público, trabalhava dobrado e sempre se doava mais do que era pedido. Quando fundou o Grupo Souza em Lima, sabia que não podia errar. O fracasso, para ela, não era uma opção. Se errasse, diriam que ela confirmou o que sempre disseram. A primeira vez que tentou abrir conta empresarial, ouviu de um gerente de banco: "Senhora, não temos planos para o seu perfil. Já considerou abrir um MEI?" Ela já era uma SA. Conseguiu crédito através de uma fintech pequena, com juros altos, que nenhum empresário branco aceitaria. Mas ela aceitou, porque era isso ou nada. E ela fez esse nada virar um império. Com o tempo, passou a ser chamada para palestras. Ganhou prêmios. Teve seu rosto em capas de revistas de negócios. Mas mesmo assim, em hotéis como aquele, ainda era vista como uma estranha. Naquela tarde, sentada no sofá do lobby, esperando que o jurídico chegasse, Tatiane não estava apenas sendo desrespeitada como pessoa. Ela estava vendo diante dos próprios olhos
o quanto ainda era invisível, o quanto o preconceito estrutural seguia operando, silencioso, frio, cruel. E naquele silêncio, entre um cochicho e outro, ela tomou uma decisão. Nunca mais vou permitir que alguém como o Marcelo continue comandando um espaço que eu construí com tanto suor. O que ele e os outros não sabiam era que aquele momento ia mudar o rumo de tudo, não só para ela, mas para todos que achavam que podiam julgar uma mulher pela cor da pele e pela roupa que veste. Aquele não era apenas mais um hotel da rede. Para Tatiane, o Hotel Antunes era um marco, um pedaço concreto da sua própria história. Foi o primeiro prédio que ela comprou com o CNPJ recém-criado, ainda sem garantias, sem crédito forte, sem apoio, só com coragem e um plano de negócios. Na mochila, ela se lembrava do dia em que entrou ali como compradora. O prédio ainda estava decadente, com infiltrações, carpete rasgado e móveis velhos. O antigo dono estava endividado e mal acreditou quando ela apareceu com uma proposta firme. "A senhora quer comprar este hotel?" Ele perguntou, quase rindo. "Quero, e vou transformar ele no melhor da região", respondeu Tatiane, com a mesma firmeza que carregava até hoje. A primeira reforma foi financiada com empréstimos pesados. Os primeiros funcionários ela treinou pessoalmente, dormiu em quartos sem colchão durante a obra, comeu marmita sentada no chão com os pedreiros. Cada detalhe daquele lugar levava sua marca. O papel de parede escolhido com carinho, as luminárias compradas em liquidação, os quadros feitos por artistas da periferia. Ela lembrava com clareza da primeira reserva, um casal jovem que pagou por 2 diárias. Quando eles foram embora, deixaram um bilhete. "Foi o melhor atendimento que já tivemos. Voltaremos em breve." Tatiane chorou naquele dia, não pelo dinheiro, mas porque pela primeira vez sentiu que estava no caminho certo. Com o tempo, o hotel se tornou referência, virou lucrativo, e com o lucro dele, ela conseguiu abrir o segundo, o terceiro, até chegar aos 8 empreendimentos que administrava hoje. Mas o Antunes sempre foi o mais especial. Nunca se desfizera dele, mesmo quando recebeu propostas milionárias para vender. Era ali que tudo havia começado. Era ali que sua mãe a ajudou a limpar o primeiro quarto, quando ainda não tinha uma equipe suficiente. Era ali que ela passou a primeira virada de ano como empresária, sozinha, vendo os fogos de artifício da cobertura, agradecendo em silêncio. Por isso, naquele dia, ela escolheu voltar, sozinha, sem avisar ninguém, sem motorista, sem assessoria, apenas ela e sua memória afetiva. Queria ver como o hotel estava sendo cuidado. Queria sentir novamente aquele ar de conquista que só aquele lugar proporcionava. Mas em vez disso, encontrou desprezo. Foi julgada pela roupa, pela cor, pela simplicidade, ignorada, humilhada e ameaçada. Na porta do lugar que ela mesma construiu. Agora, sentada no mesmo saguão que um dia ela projetou com tanto carinho, observava os mesmos lustres que escolheu, os tapetes que mandou trazer do interior, as plantas que ela mesma pediu que fossem regadas com mais frequência. Tudo ali era parte dela, menos o respeito. E isso ela não deixaria barato. Tatiane permanecia sentada no sofá do saguão. De pernas cruzadas, olhava calmamente para a porta de entrada. Por fora era serenidade. Por dentro, um vulcão prestes a entrar em erupção. Os funcionários do hotel, no entanto, não paravam. O gerente Marcelo agora observava à distância, mas mantinha a mesma expressão de superioridade. Um dos recepcionistas murmurou: "Ainda tá aí? Tá achando que é quem? Vai ver, tá esperando o marido para tentar convencer que é rica." Riu uma camareira ao lado, sem se dar conta de quem era aquela mulher. Mesmo com a tensão no ar, o ambiente parecia seguir normalmente. Clientes entrando e saindo, pedidos sendo entregues, telefones tocando. Mas em volta de Tatiane, o ar era outro. Como se
ela tivesse deixado de ser uma pessoa e virado um incômodo ambulante. O segurança, mais jovem e visivelmente desconfortável com a situação, se aproximou e disse: Senhora, quer uma água? Posso ajudar com alguma coisa? Tatiane olhou para ele. Seu tom era diferente, menos arrogante. Havia dúvida em seus olhos. Obrigada, só estou esperando. A senhora tem certeza que não prefere sair um pouco? O gerente vai aprender algo hoje, respondeu ela com um leve sorriso. Marcelo se aproximou novamente. A senhora não entendeu ainda. Aqui não é lugar para fazer protesto. Está atrapalhando o fluxo dos clientes. Quer que eu chame a polícia mesmo? Tatiane se levantou com calma. Olhou para ele de cima a baixo. Você acredita de verdade que pode me tirar daqui? Eu sei que posso. E vou. Não é você quem manda aqui, retrucou Marcelo com ironia nos olhos. Foi então que a porta giratória do hotel se abriu com força. 2 homens de terno, acompanhados por uma mulher de blazer e crachá, entraram em passo firme. A recepcionista arregalou os olhos. Era Leandro, diretor jurídico do Grupo Souza em Lima. Ao lado dele, Camila, assessora executiva da presidência. Atrás, 2 seguranças particulares. Boa tarde, disse Leandro com a voz firme. Estamos aqui por ordem da doutora Tatiane Souza, fundadora e CEO do grupo. O silêncio se espalhou, feito corrente elétrica. Marcelo empalideceu. Pepera, Tatiane Souza. A mulher que ele vinha insultando havia quase 1 hora agora era chamada de doutora por um diretor jurídico. A mesma mulher que ele ameaçou de expulsão era, na verdade, a dona de tudo. Inclusive do salário dele. Tatiane cruzou os braços e encarou Marcelo, agora com o rosto em choque. A ficha caiu? Marcelo levou alguns segundos para entender o que estava acontecendo. Os olhos dele pulavam de Leandro para Tatiane, como se o cérebro recusasse acreditar. Doutora, Tatiane? Balbuciou quase sem voz. Tatiane deu um passo à frente. Seus saltos agora ecoavam no mármore do saguão com autoridade. Sim, Tatiane Souza, fundadora, CEO e única proprietária do Grupo Souza em Lima. O nome que está no contrato de propriedade deste hotel. O nome que está em cada uma das paredes que você, até hoje, só ajudou a administrar. Disse, com voz firme, mas sem levantar o tom. Os hóspedes começaram a se aproximar curiosos. Funcionários do hotel pararam o que estavam fazendo. Era impossível ignorar o que estava acontecendo. Camila, a assessora, abriu uma pasta e estendeu alguns documentos para Marcelo. Aqui estão os registros atualizados da junta comercial. E aqui, os comunicados internos enviados por e-mail nas últimas semanas, reforçando as diretrizes da nova política de inclusão e respeito, inclusive com a foto da doutora Tatiane. Marcelo pegou os papéis com mãos trêmulas. Não sabia onde enfiar a cara. Me desculpe, senhora. Doutora, eu não fazia ideia. A senhora estava tão o quê, Marcelo? Interrompeu Tatiane sem perder a postura. Simples, negra, sem maquiagem, com roupa comum? Marcelo gaguejou. A resposta não vinha. Não se preocupe, continuou ela. Você não errou porque não sabia quem eu era. Você errou porque julgou quem eu pareço ser. Você não me viu como um ser humano, só como um tipo. O silêncio era absoluto. Nenhuma respiração ousava quebrar o momento. E sabe o que é pior? Disse ela, olhando ao redor. Não foi só você. Foi a recepcionista, a camareira, os hóspedes que riram, os seguranças que obedeceram. Todos vocês olharam para mim e decidiram que eu não merecia estar aqui. E não foi por falta de crachá. Foi por falta de respeito. Tatiane virou-se para Leandro. Quero uma reunião com o conselho amanhã, cedo. E a dispensa imediata do gerente Marcelo Antunes. Com justa causa. Marcelo tentou argumentar. Doutora, por favor, eu posso explicar. Pode, mas não para mim, para o jurídico. Tatiane virou-se para a recepcionista. E você, jovem, tem 2 minutos para tirar o uniforme e deixar o crachá no balcão.
A menina empalideceu, mas não reagiu. Apenas tirou o crachá com mãos trêmulas e colocou sobre o balcão, em silêncio. Tatiane respirou fundo, encarou cada rosto ao redor. Vocês esquecem que o mundo mudou, e quem ainda insiste em enxergar as pessoas pela cor da pele ou pela roupa que vestem, vai ficar para trás. Com o ambiente ainda em silêncio absoluto, Tatiane caminhou calmamente até o centro do saguão. Os olhos de todos estavam nela. Ouvia-se apenas o som suave da fonte decorativa ao fundo. Era como se o tempo tivesse parado, e cada pessoa naquele espaço soubesse, no fundo da alma, que estava prestes a ouvir algo que não esqueceria. Eu não vim aqui hoje como presidente de uma empresa, começou ela, com a voz baixa, mas firme. Vim como mulher. Vim como filha de Dona Cida, que carregava roupa suja dos outros nas costas para me dar o direito de sonhar. Fez uma pausa. Olhou para os funcionários que ainda estavam ali. Eu conheço esse lugar melhor do que qualquer um aqui. Eu pintei essas paredes. Eu fiz a limpeza dos primeiros quartos. Eu acolhi os primeiros hóspedes com um sorriso, mesmo sem dormir. E sabe por quê? Porque eu acreditava que todo ser humano merece ser tratado com dignidade. As lágrimas começavam a surgir discretamente nos olhos de alguns funcionários, e até mesmo hóspedes que antes riam, agora abaixavam o olhar. Mas hoje eu vi que ainda existe um tipo de sujeira que não se limpa com pano, disse Tatiane, encarando Marcelo de longe. É a sujeira do preconceito, do julgamento, da arrogância. Ela virou-se para o jovem segurança que havia lhe oferecido água mais cedo. Qual é o seu nome? Mateus, senhora, respondeu ele surpreso. Mateus, obrigada. Você foi o único aqui que me tratou como um ser humano. Isso não passa despercebido. A partir de segunda-feira, você está promovido. Vai começar o treinamento para coordenador de segurança. Mateus arregalou os olhos sem acreditar. Sério? Sério? E se continuar com esse coração limpo, vai muito mais longe que gente com diploma e gravata. Tatiane voltou-se para os demais. A partir de hoje, todos os funcionários deste hotel passarão por um novo treinamento. Não só sobre atendimento, mas sobre respeito, empatia, inclusão. Não me importa se vocês sabem arrumar uma cama em 10 minutos. Se não souberem olhar nos olhos de um cliente, não serve. Ela caminhou até o balcão da recepção, olhou ao redor e disse com firmeza: este lugar foi construído para receber todos. Gente simples, gente rica, gente de qualquer cor, de qualquer canto do país. E quem não souber respeitar isso, não vai mais trabalhar aqui. Tatiane sabia que não podia mudar o mundo inteiro, mas podia começar por onde tinha poder. E ali, naquele hotel, naquele momento, ela estava dando um passo enorme. Não só pela própria história, mas por todos os que vieram de onde ela veio e ainda eram tratados como invisíveis. Nos dias que se seguiram àquele episódio, o Hotel Antunes nunca mais foi o mesmo. A repercussão da cena tomou proporções inesperadas. Um vídeo gravado por um hóspede que capturou o momento em que Tatiane se revelou como dona do hotel viralizou nas redes sociais. Milhares de pessoas compartilharam a história com uma única mensagem: julgar pelas aparências é o caminho mais curto para passar vergonha. O nome de Tatiane Souza ganhou ainda mais força. Mas ela não quis entrevistas, nem aparições públicas. Seu foco era outro: mudar a cultura interna do hotel. E começou pelas ações mais urgentes. Marcelo Antunes, o gerente que a expulsou, foi demitido por justa causa. Ele tentou recorrer judicialmente, mas a documentação e os depoimentos deixaram clara a conduta discriminatória. A justiça deu ganho de causa à empresa. E Marcelo saiu do processo não só sem emprego, mas com a reputação manchada. A recepcionista e a camareira que haviam zombado de Tatiane também foram desligadas, mas, diferente de Marcelo, receberam orientação e oportunidade de fazer uma carta formal de desculpas à CEO, reconhecendo o erro e assumindo a responsabilidade.
Tatiane, embora firme, optou por não carregar rancor. Eu não quero punição cega, disse ela em uma reunião com a nova equipe. Quero transformação. Só isso importa. E foi exatamente isso que ela fez. Nos meses seguintes, Tatiane implementou um programa interno obrigatório chamado Olhar Humano, que incluía treinamentos com profissionais negros, líderes comunitários, psicólogos sociais e consultores de diversidade. Todos os colaboradores, do café à gerência, eram obrigados a participar. Aqui ninguém vai fingir que aprendeu. Vai viver a mudança, dizia ela, sem rodeios. O hotel também passou por mudanças estéticas. Tatiane mandou instalar um mural artístico no saguão principal, feito por jovens da periferia de São Paulo, retratando trabalhadores negros em diferentes áreas da sociedade: executivos, professores, cientistas, empreendedores. E uma placa bem visível foi colocada logo na entrada. Neste lugar, ninguém será julgado pela roupa que veste, pela cor da pele ou pela origem. Aqui, humanidade vem antes do crachá. O ambiente começou a mudar. Hóspedes notaram. Funcionários novos chegaram com outros olhares. E até antigos colaboradores se redescobriram. Mateus, o segurança promovido, tornou-se símbolo de como atitudes simples podem mudar tudo. Ela me olhou no olho, só isso, e mudou minha vida, dizia ele emocionado em uma das primeiras palestras internas. O Grupo Souza em Lima começou a ser reconhecido não apenas por excelência em hospitalidade, mas por responsabilidade social e compromisso com a igualdade. Tatiane, por sua vez, seguiu trabalhando discretamente, com a mesma humildade que entrou no hotel naquela tarde. Mas agora, com a certeza de que a justiça não precisa ser barulhenta para ser poderosa. Meses depois daquele dia marcante, o Hotel Antunes se transformou. Não apenas no atendimento ou nas regras, mas na essência. As paredes pareciam ter ganhado um novo brilho, como se refletissem agora o que Tatiane sempre acreditou, que dignidade é inegociável. Os hóspedes sentiam a diferença no ar. Os sorrisos dos funcionários deixaram de ser forçados. A postura, antes automática, agora era acolhedora. Muitos que antes agiam por conveniência passaram a agir por consciência. Tatiane continuava visitando seus hotéis, mas sempre da mesma forma, discreta, simples, sem avisos prévios. Não para testar ninguém, mas para lembrar a si, mesma de onde veio e por que lutava. Ela sabia que o mundo não mudaria num passe de mágica, mas também sabia que toda mudança começa por algum lugar. Em uma tarde de sábado, voltou ao Hotel Antunes. Dessa vez, recebida com um abraço emocionado por Mateus, agora chefe de segurança. Doutora, a senhora não sabe o quanto sua atitude mudou tudo aqui dentro, inclusive aqui, disse ele apontando para o próprio peito. Naquele mesmo dia, Tatiane anunciou sua nova gerente-geral para o hotel. O nome dela era Jéssica Nascimento, mulher, negra, mãe solo, ex-funcionária da lavanderia, que após passar pelos treinamentos e demonstrar liderança, foi promovida pela própria Tatiane. Ninguém melhor para liderar esse lugar do que quem sabe o que é ser ignorada e ainda assim seguir em frente, disse Tatiane, emocionando todos os presentes. Jéssica assumiu o cargo com lágrimas nos olhos, dizendo: "A senhora não mudou só a minha vida, mudou minha autoestima. Pela primeira vez, eu acredito que posso." O hotel se tornou referência nacional em inclusão e respeito. Palestras, documentários e reportagens começaram a surgir, mas Tatiane recusava o protagonismo. "A história não é minha, é nossa. Eu só fui uma peça num sistema que precisava mudar." E assim, Tatiane deixou um legado muito maior do que prédios e lucros. Ela deixou um modelo de coragem, de empatia e principalmente de resistência com dignidade. Porque quando o mundo te fecha a porta, às vezes é você quem precisa construir o prédio inteiro. E você? Já foi julgado, pela aparência ou por suas origens? Conta aqui nos comentários.
Sua história pode inspirar outras pessoas. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder as próximas histórias emocionantes como essa.